Qual era o papel das Nornes no destino dos deuses? Como elas se relacionavam com o conceito de destino e por que nem mesmo os deuses podiam escapar de suas decisões? O que eram as Nornes? Muitas pessoas confundem as Nornas com as Moiras, né? Porque é um pouco semelhante o trabalho das duas, né? Dos dois tipos de seres. Uhum. É dito na Eda poética que 3 gigantas, 3 irmãs vieram de Jotunheimer, ou seja, 3 gigantas vieram da terra dos gigantes e que antes disso os deuses viviam felizes, brincavam viviam em campos, andavam, faziam tudo o que eles queriam, até que elas se sentaram e começaram a escrever em tábuas. E isso é um pouco diferente das Moiras que teciam, né? Mas na Eda poética diz que elas escreviam em tábuas. E o papel delas é exatamente tecer ao homem, ou dar ao homem, ou aos deuses, situações nas quais você possa tomar decisões de sorte ou não. Então, o papel da Norna é dar a você possibilidades e você escolhe o caminho que você quer seguir. Dentro do caminho que você quer seguir, você vai ter ou não vai ter sucesso. Então, a gente não pode culpar o destino. A gente não pode dizer assim, era meu destino. Foi o gigante que fez isso comigo. Porque o Deus fulano não quis. Não, porque a sorte é colocada na sua mão. É você que decide, é você que faz, o caminho é seu. Não tem ninguém para culpar. Se der certo, foi porque você fez. Se não der certo, foi porque você também não fez. Não tem para onde correr, né? No sentido de culpar, de terceirizar a culpa de algo que deu errado. Então as Nornas, elas colocam oportunidades no nosso caminho. Às vezes existem sim momentos tristes, mas como diria o meu mestre, né, nada na vida é em vão. Se não for bênção, é lição. Legal. Eu quero falar com você um pouco sobre essas runas. As runas também fazem parte de um sistema oracular, né? Sim. Para muitas pessoas, eu não sei como vocês consideram o fator da runa, ou as pessoas que... Sim. Ou existe uma deturpação mesmo até de como as runas são colocadas fora do mundo nórdico, porque tem muita gente que mexe com runa nórdica, sim, mesmo não tendo ligação forte assim com esse sistema. O que significa as runas nórdicas? Como é que é uma leitura certa dessas runas? Explica pra gente. As runas em si, elas são um sinal gráfico que representa um som. Então, inicialmente, elas são um sistema de escrita. Entretanto, né, como eu falei, a partir de um certo momento, começou-se a atribuir significados a essas runas. A gente sabe que a partir do século XVI, cada runa passa a ter um significado. Acredita-se que esses significados eram mais antigos, como os significados que a gente tem, né, nos achados dos provérbios rúnicos anglo-saxãos, que aí sim a gente tem o significado das 24 runas. Mas o que a gente mais pode afirmar é que essas 24 runas que são muito usadas hoje, né, que se usa muito para oráculo, são um sistema moderno que foi criado inspirado nas runas antigas. Uhum. Essas 24 runas que são utilizadas hoje, elas não são vikings, elas não são da era viking. Elas eram utilizadas até o século V. Quando chegou a era viking, já tinha 300 anos que essas runas não eram mais usadas. Uhum. Então os vikings nem sabiam usar essas runas. O que aconteceu? No século XIX, quando teve um movimento romântico, né, quando houve o romantismo, essa ascensão aí do movimento nórdico, as pessoas começaram a ressuscitar algumas coisas, né? Entre elas, a questão, teve a ópera de Wagner, né, como eu falei, que teve a questão de colocar os deuses com capacete de chifres, com asas. Tiveram outros movimentos aqui ocultistas que não vale a pena falar aqui. Mas a gente sabe que por volta dos anos 1980, as pessoas começaram a criar uma modalidade de leitura de runas, atribuindo essas leituras ao tarô. Então passaram a atribuir o significado das runas como se fossem, por exemplo, cartas de tarô. A runa Reis, que era a runa do cavalo, a carta da carruagem, por exemplo. E aí passaram a utilizar métodos de tarô para ler runas. Então, uma tiragem mais tradicional seria pegar a Roforge, jogar as runas de forma aleatória e ler o que está ali. Ler as energias, o significado de cada runa que está ali, da forma que elas caíram.
Mas comercialmente, como cada pessoa, né, cada oraculista passou a conversar com o oráculo de uma forma, surgiu o que eu chamo hoje de um sistema novo oracular, que são as runas do Elder Futhark, como um oráculo ligado à egrégora nórdica, mas que não é um oráculo tradicionalmente nórdico. Entendi. Mas essas leituras que hoje em dia você vê sendo feitas, não pelo pessoal da vila, o pessoal que você conhece, mas as leituras que estão feitas pelas pessoas que não são do métier ali mesmo, estão sendo feitas de certa forma corretamente? Eu acho que é muito difícil precisar, porque eu já vi, por exemplo, pessoas que usam búzios no meio, tarô de um lado, runas do outro, numa mesma mesa, assim. Então eu acho que a questão é se o oráculo funciona. Porque para mim, para minha fé, religiosamente falando, esse já é um método muito distante do que seria para mim. Então, para mim, já é um método diferente de tiragem. É indiferente se a pessoa usa ou não. Entendi. Eu não implico com esse tipo de coisa. Quem tinha perguntado foi o Astra, tá?